Eu me chamo Donizete, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender tudo sobre a diarreia nos coelhos. Vamos ver quais são os tipos de diarreia que existe, quais são os tratamentos adequados e também como fazer a prevenção. E quem vai ensinar para nós é o professor Ronaldo Vasconcelos. É com você, Ronaldo. Olá pessoal, como vai? Donizete, um abraço. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que acomete muito nas criações de coelho, que é a questão da diarreia. A diarreia, ela tem diversas origens, inclusive uma origem psicológica. Quando a gente faz a desmama dos filhotes, numa condição de estresse, ele pode ainda não estar adequado àquele momento, àquela situação, a separação da coelha, e o estresse pode causar essa diarreia. É uma diarreia simples, fácil, né, da gente tratar. Basta que o animal fique numa boa condição, estável, e a gente pode fornecer algumas fontes muito interessantes, como tronco de bananeira, folha de goiabeira, folha de cajueiro, a folha da bananeira, plantas que são adstringentes, tipo aquela que travam um pouco. Elas ajudam a conter essa diarreia. É importante a gente fornecer de vez em quando umas folhas dessas, eles gostam, mas oferecer com parcimônia, porque essa adstringência, ela vem de uma substância chamada tanino, que toda planta tem, maior ou menor concentração, e o tanino ajuda a combater esse tipo de diarreia. Entretanto, o tanino tem fatores antinutricionais. De que forma? Quando esse material chega lá no intestino, ele vai se transformar em função da digestão e ele costuma, é como se ele entrasse e ficasse no formato meio de espuma, esponjasse ali dentro. E o intestino tem as células absortivas, que é onde os nutrientes são absorvidos para a sua metabolização. E normalmente o tanino pode impedir essa absorção. Nada demais, é só não ofertar todos os dias, mas eventualmente um pouquinho é sempre bom. Então você pode usar as folhas que você tiver na propriedade de caju, de goiabeira, de banana, isso é interessante. Bom, essa é uma diarreia muito fácil da gente tratar. Mas há outras diarreias causadas por, normalmente, fontes infecciosas, que são várias, e que podem e causam prejuízos muito sérios na criação. Quando você identifica uma diarreia que possa ser de uma fonte infecciosa, a partir de uma himéria, por exemplo, uma coccidiose, ela vai se apresentar muito fétida, líquida, coloração normalmente esverdeada e com jatos. O cheiro é pútrido. Nós precisamos utilizar para isso a medicação e você deve entrar em contato imediatamente com um profissional para que possa te orientar. Normalmente uma diarreia causada por himéria, nós vamos usar algum medicamento à base de sulfa, né, seguindo toda a recomendação da bula. Ou se for uma outra infecção, utilizar um antibiótico que possa debelar essa situação. Apareceu diarreia em criação de coelho, láparos, recém-desmamados, que estão numa fase de crescimento, procure imediatamente uma orientação para que você possa debelar essa situação o mais rápido possível, porque em alguns casos contaminantes, o risco de transmissão é muito grande e é difícil muitas vezes erradicar. Às vezes você vai fazer uma limpeza severa, mas pode acometer pequenos erros e os micro-organismos estão presentes, porque uma das fases mais complexas da himéria é exatamente quando ela está com produção de oocistos, em que há contaminação muito grande, não só em ração, mas também em equipamentos, nos utensílios que manipulamos ali, criações, por exemplo, em que ainda utilizam bebedouros de barro. Por uma falha qualquer na higiene, se houver uma contaminação, o barro é poroso, ele retém matéria orgânica. Então, é preciso uma higienização muito severa naquele equipamento. Da mesma forma que a gente utiliza material poroso dentro da instalação, como algumas fontes a partir de madeira, tábua de descanso, outros equipamentos, ninhos, né? E aí isso requer uma higienização muito severa, muito segura, exatamente para que a gente não permita que em pouco tempo ou num ciclo mais curto volte a ter o problema causando a mortalidade ou o desconforto em boa parte dos animais. Uma das formas práticas também de a gente lembrar de que a diarreia pode vir de fora da criação é exatamente o pasto que fornece
o alimento para os nossos animais. Os pastos, eles devem ser exclusivos para a cunicultura. A fonte alimentar, de onde a gente tira parte da alimentação, ela não deve ter acesso a outros animais. Carneiros, cabras, galinhas, nenhum outro animal deve pastejar aquilo ali. Porque são várias fontes contaminantes. Então você pode estar trazendo um material que já é promíscuo. Não é, às vezes o pasto está verde, bonito, disposto, mas se outros animais transitam ali, você pode estar trazendo até carrapato para dentro, porque uma das fases larvais do carrapato pode estar disponível na forragem. Imagina uma criação de coelho em que haja um ataque de carrapato. É realmente algo muito preocupante. Então, está criando coelho, reserva uma areazinha do pasto específico para que eu possa coletar exclusivamente para os coelhos. Isso já é um processo profilático bem interessante, permitindo que você possa diminuir a incidência de alguns agentes contaminantes. Depois, a gente lembra de que onde a gente cria, existe um trânsito de outros animais, como insetos e ratos, que também são vetores. Então, essa é uma prática que a gente deve ter contínua na criação, o combate à presença de pássaros dentro do interior do galpão, a presença de ratos. Inclusive, as gaiolas preferencialmente devem ser colocadas de uma forma que pelo menos dificulte a ação desses animais. Isso é possível fazer. Observe que aqui, minhas gaiolas elas não são penduradas ao teto, como existem em algumas criações. São gaiolas galvanizadas, sustentadas por madeira, conduzidas numa sequência linear, mas aqui na base da madeira nós colocamos um cano de PVC envolvendo a madeira. E ele é móvel, de forma que o rato ele não consegue subir, o escorpião também não consegue subir para poder atingir as gaiolas. Isso é interessante porque a coelha, ao parir, ela pode, às vezes, já tivemos problemas aqui de achar ratos transitando sobre as gaiolas. Talvez pelo cheiro, resíduo de sangue, a ração atrai bastante. E depois que fizemos isso de uma forma muito simples, muito prática, nós evitamos os ratos não terem mais acesso às gaiolas. Observe, nessa tábua aqui, o material que está aderido à tábua de descanso não são fezes provenientes de diarreia. Isso aqui são secotrófos, que eles, por um acaso, eles deixam aqui. Esse material, normalmente o secotrófo ele consome, e é preciso que o coelho consuma para poder extrair daqui a sua principal fonte proteica, proteína de origem microbiana. Então, isso aqui é bem típico deles, não é diarreia, não tem problema nenhum, é diferente. Quando eles apresentam diarreia, os coelhos demonstram uma certa condição de desconforto. Pode acontecer uma produção interna de gases, aumentando o seu ventre, e isso deve causar um desconforto muito grande ao animal. Depois, essa tábua de descanso, veja que ele está ali descansando nessa tábua, a tábua está limpinha, ela vai ficar suja de resíduos. Essa tábua precisa ser imediatamente substituída, limpa, desinfectada. E é importante que tenha isso para ajudar a dar um conforto ao animal na gaiola, já que o piso é muito abrasivo. Depois a região ventral do coelho vai estar completamente suja, mostrando o processo da diarreia. São as fezes líquidas, que podem ser contaminantes ou não, a depender da sua causa. Então é importante que a gente tenha um cuidado, se houver num lote um animal que apresenta uma condição dessa, a gente ter muito cuidado, fazer a limpeza dele adequadamente e se preparar, ter atenção para identificar a causa dessa diarreia, porque se for uma diarreia causada por alguma contaminação, nós precisamos sanar esse problema imediatamente. Como vocês podem ver, aqui nós temos um capim de corte, napier, entre outros, está uma misturadinhazinha aqui, tem um pouco de tífito, tem algumas ervas. Eles estão tenros, bastante tenros. Essa fonte aqui, claro que os coelhos gostam muito, excelente fonte de vitamina A, de vitamina C, mas nessa condição, recém-cortado, muito verde, como eles têm muita água, isso pode dar uma diarreia também. Essa diarreia também é muito fácil de tratar. A gente dá um pré-murchamento sempre antes de oferecer o capim muito recém-cortado. Dá um pré-murchamento, deixa ele perder um pouquinho essa quantidade de água, porque você pode diminuir
problemas quanto a distúrbios gástricos aos animais. Se eles já estão acostumados a comer, não tem problema nenhum, né? Mas é interessante ter essa observação. Sempre que cortar, por exemplo, corta de manhã para dar à tarde, corta à tarde para dar ofertar no outro dia de manhã. E aí você pode evitar algum problema em função da composição que esteja nessa forragem. Aqui são folhas de amora que foram recém-cortadas. Como elas ainda estão muito hidratadas, porque vieram agora do campo, elas vão passar por um pré-murchamento e de 24 horas e serão ofertadas amanhã aos coelhos. A diarreia pode parecer uma coisa simples, mas na verdade não é, porque ela causa um problema muito sério nos coelhos, que é a desidratação muito rápida. Os coelhos, logo após a desmama, eles estão numa fase muito crítica e muito sensível. Quando eles têm uma desidratação, eles perdem um peso 2 dias, 3 dias muito grande, e é difícil ele reabilitar se não houver o cuidado necessário. Então é uma prática que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, né? Criar coelho é muito bom, é muito prazeroso, mas requer que a gente tenha atenção em relação a essas coisas, porque às vezes um pequeno descuido ele pode se projetar de uma maneira maior e causar sérios problemas no galpão. E a gente quer que você tenha o maior interesse em criar, a gente quer que você tenha prazer em criar. Então a diarreia é um problema, sim, são várias causas. Pode ser a causa desde o simples estresse da desmama, pode ser uma inadequação do animal a um alimento que está não devidamente ofertado naquele momento, e pode ter a causa infecciosa também. A gente conhecendo, a gente consegue debelar isso aí. Ronaldo, muito obrigado por nos passar todas essas instruções, essas informações importantes para lidar com a diarreia nos coelhos. Com certeza, estamos mais preparados para isso. Talvez você está procurando por coelhos e quer comprar coelhos e não consegue achar. Aqui embaixo na descrição ou então no comentário fixado tem uma lista de criadores de coelhos de todo o Brasil, além dos nossos patrocinadores. E talvez você quer iniciar uma criação de coelhos, mas não quer ter muita dor de cabeça. Eu preparei para você um curso de criação de coelhos. Está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Por último, um abraço a cada um de vocês que segue o nosso canal e até o próximo vídeo.